Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Seja muito bem-vindo a essa aula de História do Brasil. Estamos continuando o tema e hoje vamos falar sobre capitanias hereditárias. Conhece esse tema? Não conhece? Então pega o caderninho, pega a sua caneta, porque é tema importante para os vestibulares e para o Enem. Tá bom? Vamos entender porque o Brasil naquele momento já mostrava possibilidades de muitas riquezas. Mas mesmo assim era um país muito grande, além de tudo muito distante. Então o Brasil era um desafio enorme para Portugal. Tá bom? E aí assim, mas logo cedo se constatou que constituir pequenos núcleos isolados seriam insuficientes para garantir a posse portuguesa. A maior parte do litoral brasileiro continuava exposta a incursões de outros países. Todo mundo queria invadir o Brasil, né? E Portugal não tinha recursos financeiros, nem mesmo recursos humanos para essa empreitada. Mas foi aí que Dom João III decidiu criar as capitanias hereditárias. Esse é o nosso tema. Tá afim? Então fica comigo aqui, porque depois da vinheta eu vou te contar o passo a passo das capitanias hereditárias. Até já! Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que foi as capitanias hereditárias. Lembrando que a aula passada é Brasil pré-colonial, importante para entender esse tema, ok? Vamos simplificar. Capitanias hereditárias, o que é, professor? É um sistema administrativo que a coroa portuguesa implementou aqui no Brasil em 1534, tá bom? Esse território do Brasil pertencente a Portugal foi dividido em faixas de terras e foi concedida à pequena nobreza que tiveram apoio para vir para cá, porque ninguém queria assumir esse risco, tá? E essas faixas elas poderiam ser passadas de pai para filho, por isso que foram chamadas de capitanias hereditárias. E os principais objetivos eram povoar a colônia e, segundo, dividir a administração colonial. Então vamos entender como tudo isso foi feito. Após o achamento das terras a leste do Tratado de Tordesilhas em 1500 pelo Cabral, o foco da coroa portuguesa na sua colônia era a extração dos recursos da terra, como para o pau-brasil, por exemplo. Isso se devia ao fato de ainda não terem sido encontrados naquele momento metais preciosos, como foi o caso dos espanhóis nas suas possessões. Tá? Aí o sistema de capitanias hereditárias ele foi implantado a partir da expedição do Martim Afonso de Souza, que veio para cá em 1530. E aí os portugueses tiveram o receio de perderem as suas terras conquistadas para outros europeus que já estavam negociando com os indígenas e buscando se fixar aqui. Então, para tanto, a coroa portuguesa imediatamente adotou medidas para povoar a colônia, evitando dessa maneira possíveis ataques e invasões. E aí o sistema de capitanias já havia sido implementado pelos portugueses na Ilha da Madeira, nos arquipélagos dos Açores e de Cabo Verde. Então Portugal já conhecia o sistema de capitanias hereditárias. Agora estaria implantando aqui no Brasil. Então, pessoal, assim ficou estabelecido a criação então de 15 capitanias e seus 12 donatários, tá? Já que alguns receberam mais do que uma porção de terra, tá? E as capitanias do Maranhão e de São Vicente, elas foram divididas em duas porções, ok? Vou colocar para vocês um mapa das capitanias hereditárias. Eu não vou colocar todos os nomes dos donatários aqui, tá bom, gente? Eu deixo aqui na descrição para vocês, ok? Então vamos lá. Esse sistema de capitanias ele sofreu com falta de recursos. Algumas foram abandonadas, outras jamais, nunca os seus donatários puseram os pés aqui, tá? Igualmente sofreram ataques indígenas, claro, eles estavam protegendo as suas terras das invasões portuguesas. Então, dessa maneira,
o empreendimento das capitanias hereditárias, ele fracassou cedo, tá bom? Somente duas foram bem-sucedidas. Capitania de Pernambuco, tá? Que era comandada pelo Duarte Coelho, que foi responsável por introduzir o cultivo de cana-de-açúcar. E a Capitania de São Vicente, comandada pelo Martim Afonso de Souza, graças ao tráfico de indígenas que realizavam naquelas terras. Tráfico de indígenas. E tem gente que ainda idolatra. Após a inviabilidade das capitanias hereditárias, a colônia passou por uma reforma administrativa e foi instituído o governo geral. Mas isso é tema para outra aula, tudo bem? Vamos continuar aqui ainda nas capitanias hereditárias. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos e obrigações do donatário. Tá? A regulamentação jurídica do sistema era feita por meio de dois documentos. O primeiro, a carta de doação, e o segundo, o foral. Esses documentos, gente, eles estabeleciam os direitos e os deveres dos donatários e da coroa, é claro. Então, cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima, ok? Ele ficava responsável por povoar, administrar, proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. Por sua parte, a coroa portuguesa não ajudava financeiramente aos donatários e, obviamente, que recebia os seus impostos, ok? Os donatários, por outro lado, eles tinham alguns privilégios jurídicos e fiscais. Vamos ver alguns aqui. Eles podiam escravizar indígenas, cobrar tributos, doar lotes de terras não cultivados, a gente chamava de sesmarias, tá bom, gente? Esses lotes. Eles podiam explorar a região e usufruir de todos os seus recursos naturais, dando, claro, uma porcentagem para a coroa, tá? Desde animais, madeira, minérios e tudo mais. As capitanias, elas não pertenciam aos donatários, pertencia à coroa portuguesa, que cobravam um imposto, que um deles era o dízimo, né? 10% da produção de cada capitania. Vamos pegar aqui algumas curiosidades sobre as capitanias hereditárias, tá, gente? Uma coisa que eu percebi de interessante que é importante lembrar que, no entanto, assim, tenham muitos traços feudais na estrutura jurídica e política do sistema de capitanias hereditárias, a sua base econômica era a produção escravista e exportadora voltada para o mercado externo, tá? Então, a vida econômica da colônia estava determinada pelo comércio internacional da época, tá? Um dos pilares da acumulação de capital. Nessa fase de transição do feudalismo para o capitalismo, ok? Uma outra curiosidade, as capitanias hereditárias, elas impulsionaram o crescimento das vilas, que aos poucos se tornaram províncias e mais tarde constituíram alguns estados brasileiros. A herança do sistema de capitanias hereditárias, ele pode ser sentido até hoje através do coronelismo e das famílias que seguem mantendo o poder em certos estados, pertencem às mesmas famílias até hoje. Tá? Uma outra curiosidade, o Martim Afonso de Souza, ele permaneceu pouco tempo em sua capitania. Tá? Ele foi deslocado para ocupar um posto nas Índias. E quem administrou a terra foi a sua esposa. Isso mesmo, a Ana Pimentel. Aí, galera, na próxima aula eu vou falar sobre o governo geral e as sesmarias. Ok? Vou ficando por aqui. Galera, agora só no final da aula, se você tiver gostado, tiver entendido, tiver compreendido, agora sim no finalzinho eu peço para você se inscrever aqui no canal Mano Mundo. Tá bom? Eu espero, fique à vontade. Se tiver gostado, se não gostou não precisa. Combinado? Se por um acaso você gostou e se inscreveu, claro que eu vou pedir também para você dar aquele like maneiro que ajuda muito a gente.
E o principal, além de se inscrever, dar o like, deixa um comentário pra gente aqui, porque o YouTube entende quando você comenta aqui no YouTube que o canal Mano Mundo está sendo relevante para a educação, para a história, para a cultura, para a música, que nós temos análise de músicas aqui também. E aí os nossos vídeos vão para muito mais pessoas. Combinado? Galera, fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a você que chegou até o final da aula. Na próxima aula, continuamos esse tema de história do Brasil. Combinado? Fico por aqui, galera. Canal Mano Mundo. Todo dia é dia de história e hoje, capitanias hereditárias. Até mais.